Vamos falar de Marte. Marte que intriga todo mundo. Aliás, vá lá na pesca. Vocês vão entender por que Marte intriga tanto o ser humano assim. Há tantos séculos, né? Podemos dizer. Muito provavelmente porque Marte no seu passado teve condições muito parecidas com a Terra. Que condições? Marte provavelmente teve muita água. Isso aí já é praticamente comprovado. Que Marte teve bastante água no seu passado. Que Marte teve uma atmosfera. Que Marte era mais quente do que ele é hoje. Ou seja, teve. Quem sabe, né? O Curiosity foi lá para isso e ele descobriu isso. Que Marte teve as condições necessárias para a vida se desenvolver. Será que ainda tem algumas dessas? Muito bem. Uma das maneiras de estudar é tentar entender. Na superfície a gente sabe que não. A gente sabe que na superfície Marte não tem água líquida. Mesmo porque a água não consegue ficar estabilizada de um estado líquido na superfície marciana, devido à baixíssima pressão e à baixíssima temperatura que Marte tem. Então isso é um ponto. Mas será que no subterrâneo marciano a gente tem água? Muito bem. Aí o que os pesquisadores fizeram? Em 2018 a NASA pousou a missão InSight em Marte. Uma missão espetacular. Uma missão de geofísica. A gente brinca que os rovers, né? Eles são os geólogos que estão lá estudando Marte. E a InSight foi a missão geofísica. Era como se fosse um geofísico estudando lá. Por isso não é à toa que eu gosto demais dessa missão. Porque eu sou geofísico. Então, obviamente, eu teria que gostar muito dessa missão. Um dos principais objetivos da missão InSight foi nada mais nada menos do que estudar e registrar terremotos em Marte. Isso mesmo. Os famosos martemotos ou marsquakes, como a gente fala. Ou sismos marcianos, como você queira falar. Foi uma missão espetacular. Lembrando que a InSight já acabou. Mas nesse período todo que ela trabalhou, ela registrou 1.319 tremores em Marte. Isso mesmo. 1.319, o mais forte de todos com magnitude 4.7. E embora Marte não tenha crosta, né? Não tenha crosta. Não tenha placa tectônica nele. Como se fosse uma placa única. Você não tem o atrito entre as placas. O que gera os terremotos então? Aí tem várias coisas, né? Você tem falhas que estão se acomodando. Você tem impactos de asteroides que batem ali e geram tremores. Você tem também o fato de Marte estar resfriando e encolhendo. Tudo isso faz com que o planeta gere ondas sísmicas. Essas ondas viajem pelo planeta. E essas ondas, elas nos dão uma ideia muito boa do que está acontecendo dentro do planeta. É a mesma coisa que a gente faz aqui na Terra quando a gente estuda os terremotos para entender a estrutura interna do planeta Terra. Muito bem. Então o que aconteceu? Os pesquisadores analisaram vários sismos que ocorreram em Marte e que foram registrados pela missão InSight. E eles olharam o padrão de ondas, né? A velocidade da onda sísmica. Porque a velocidade da onda, ela depende do meio onde ela está se propagando. Se você tem um meio mais poroso, menos poroso, com água, com gás, sem gás, a gente consegue entender isso. Consegue entender que tipo de elemento, de material que você tem ali. É assim, basicamente, que a gente encontra petróleo. Só para vocês terem uma ideia. Muito bem. Os pesquisadores, analisando os sismos marcianos, eles descobriram que ali entre 10 e 20 quilômetros de profundidade, eles encontraram uma descontinuidade, uma quebra na velocidade das ondas sísmicas. E aí você vai no laboratório, no computador hoje, e você tenta modelar aquela quebra. Porque pode ter acontecido. E olha só que interessante. Uma das respostas para esta quebra na velocidade, nessa descontinuidade no perfil de velocidade, é a presença de água líquida dentro dos poros das rochas. Isso quer dizer o quê? Que Marte tem água líquida na sua subsuperfície ali entre 10 e 20 quilômetros. É profundo. É profundo. Não é coisa rasa, não. Mas é muito interessante isso. E aí, falou em água, a gente fala o que logo de cara? Na vida. Porque é o seguinte. Quando a gente esperava encontrar água na superfície marciana, era para ver se encontrava vida na superfície de Marte. A gente sabe que Marte teve água no passado. Pode ter tido vida no passado na superfície? Pode. Por isso que perceberam que está lá. Mas entre 10 e 20 quilômetros, você tem água em estado líquido hoje. Isso aí não é água do passado, não. Isso aí é água de hoje. E isso levantou, então, a grande questão sobre a possibilidade de haver vida no subterrâneo marciano.
Será que tem vida ali nesta água que está entre 10 a 20 quilômetros de profundidade? Isso seria, sim, realmente sensacional, né? O que a gente teria que fazer? Primeira coisa era arrumar um jeito de furar isso aí. Bem, furar 13 quilômetros na Terra, o maior poço da Terra, o poço mais profundo, aquele poço russo lá, ele tem, se não me engano, um pouco mais de 11 quilômetros de profundidade. Aqui a gente teria que furar uns 20 quilômetros de profundidade. A gente sabe que a própria missão Insight levou um termômetro e ela tentou furar poucos centímetros e não conseguiu. A Rosalind Franklin, que é um rover que está aí parado, né, que esperamos que ele vá um dia para Marte, ele tem o objetivo de furar 2 metros, 2 metrinhos só. A gente precisava furar uns 20. Então, assim, fica aí no ar uma coisa que a gente pode tentar fazer. É um dia levar uma broca, né, para poder furar muito Marte e encontrar isso aí. Outra coisa, né? Outra coisa é a gente investir, talvez, em mais missões de geofísica. E isso é legal para caramba, porque a geofísica pode dar respostas que outros métodos não dão. Como, no caso aqui, estudando as ondas sísmicas no planeta Marte. Então, essa é a grande questão. Encontramos água líquida entre 10 e 20 quilômetros e isso pode ser que a gente tenha encontrado algum sinal de vida. Será que tem vida? Será que tem vida na subsuperfície marciana? Será que tem vida submersa em Marte, no subterrâneo de Marte? Fica aí a grande questão. Então, respondam aí, façam suas apostas aí sobre esse estudo. Estudo realmente muito legal. O estudo foi publicado na revista Geology, obviamente, com o nome desse, uma das revistas mais importantes do mundo na área de geologia. E está aí um tema muito legal para você discutir aí, conversar sobre a possibilidade. Água nós encontramos. Será que essa água tem vida? Fica a questão lá.